Fala galera, então vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho mais para vocês sobre as zonas de proteção, como identificar essas zonas de proteção, agora que você já aprendeu um pouco mais do conceito. Então, se você passou por cima das aulas anteriores de forma muito rápida, volte e tenha certeza que aquilo é uma base muito importante para a gente seguir aqui em frente. Tá legal? Vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Bom, então é isso. Está aqui gravando, bonitinho. Então, como identificar essas zonas de proteção? Bom, quando a gente está utilizando o book de ofertas, a gente tem três chances de a gente identificar essas zonas de proteção, que é a zona de proteção por lotes, a zona de proteção oculta e a zona de proteção de movimento. Você já deve ter ouvido falar, ou já deve ter visto o curso anterior, como ganhar R$500 por dia, na qual você aprendeu a zona de proteção por lotes e não aprendeu as zonas de proteção oculta e de movimento, que é uma forma mais avançada de você olhar essas zonas de proteção. Tá legal? E aqui hoje a gente vai falar abertamente sobre isso e isso vai transformar o seu operacional e eu tenho certeza disso. Bom, as zonas de proteção por lotes é quando a gente identifica lotes expressivos em uma região de preços. Ou seja, precisa ser ao menos em 3 patamares de preço, superior ou inferior, para que você possa ter essas zonas bem definidas. A zona oculta é quando os lotes na venda ou na compra eles começam a se renovar e aquele ímpeto comprador ou vendedor não consegue mais perfurar ou ultrapassar aquele patamar e começa a ter uma diminuição dessa frequência na compra, tá legal? Por parte dos participantes do mercado. E aí isso forma a região oculta, que você não está vendo os lotes, mas você está vendo que está tendo bastante troca de lote naquela região. E de movimento, quando há identificação de patamares que o ativo está oscilando, dentro dos parâmetros que você tem, é claro. Eu vou criar aqui e recorrer ao bom e velho Excel para que vocês possam ter uma melhor visibilidade dessas 3 zonas aqui que eu estou falando e vocês nunca mais vão esquecer sobre zonas de proteção e como analisar esse perfil. Deixa eu parar aqui. Deixa eu entrar aqui. Então, vamos construir aqui uma linha de cotações. Vamos pegar aqui um exemplo do DI1, faca 21. Deixa eu ver quais são as cotações que a gente tem aqui. DI1, faca 21.
parte do meu Zoom, estou aqui fabricando um super DOM aqui para vocês. Deixa eu criar os lotes, que vocês vão se divertir com isso. Bom, montei aqui um mini super DOM aqui para vocês, tá legal? O que está acontecendo aí com o mercado. Eu vou colocar aqui amarelo. Então, o que é a zona de proteção por lote? Você vai identificar onde tem mais lotes, onde está o preço atual, tá legal? E aí você vai identificar onde tem mais lotes, e aonde tem mais lotes, essa região aqui do 90, do 89, tá legal? Onde tem muito lote ali defendendo, e você vai se posicionar na venda perto dessa região. Então, o que acontece? O preço do ativo ele está subindo, os compradores vêm ganhando esse terreno aqui, tá? Ganhou aqui, ganhou aqui, ganhou aqui. Aí, quando ele começa a chegar aqui nessa região aqui, os vendedores vão proteger mais esse preço. Então, você vai ficar posicionado aqui, que provavelmente os compradores que vieram ganhando esse patamar aqui, ó, e virando a posição, aqui virou comprador de 500, virou comprador de 300, virou comprador de 200, virou comprador de 100, ou seja, o comprador está começando a perder a força e está ficando aqui os vendedores mais fortes. Tá legal? Então, zona de proteção por lote é quando você identifica essas zonas de proteção e aí você vai atuar aqui na venda, nessa região do 89 mesmo, ou até mesmo aqui no 88, e vai tentar ganhar um ponto no DI nessa operação que você vai estar fazendo. Tá legal? Normal, igual as zonas de operação, tentando ganhar um ponto, perdendo de 3 a 5 pontos. Essa é a operação que vocês aí já estão acostumados a fazer. Então, essa daqui é a nossa zona de proteção por lotes, ok? Que eu acho que aqui alguns de vocês já conhecem, mas quem não conhece, tá bem explicadinho aqui essas zonas de proteção por lote. Tá legal?
Aí você tem a zona de proteção, que é o que a gente chama oculta, que é a segunda que a gente estava conversando ali. A zona de proteção oculta, ela acontece no seguinte: digamos que você não esteja visualizando esses lotes nessas quantidades que estão aí. Tá legal? Deixa eu ver se melhora o som aí. Agora vai melhorar. Então, o que acontece? Você não está visualizando essas zonas de proteção dos lotes que estão sendo consumidos. Então, o lote está sendo consumido aqui, está sendo consumido aqui, está sendo consumido aqui. Só que aí, o que acontece? Digamos que você não esteja visualizando a mesma quantidade de lotes. Ele esteja muito igual ou algo próximo. Só que depois que foi consumido toda essa região aqui, toda hora que vira comprador aqui de uma certa quantidade, 50, 100, ele começa a renovar a venda nesse patamar de 50 e 100 também. Ou seja, ele não deixa ultrapassar esse patamar aqui, ou seja, o preço fica virando nesse patamar. Os compradores chegaram até essa região, foram conquistando essa região toda aqui, tá? Então ele conquistou aqui com 300, 500, 700, etc. Só que os vendedores, eles conseguem ficar protegendo essa região aqui e aparentemente tem pouco lote. O que acontece? O vendedor começa a ganhar aqui, ganhar aqui, ganhar aqui. Se o comprador não consegue virar esse preço, não consegue fazer com que esse preço mude de patamar, tá legal? O que acontece? O preço provavelmente vai cair, porque o cara que comprou no 89 e não conseguiu manter o preço do 89 pagão, que a gente chama, ou seja, comprador, não conseguiu fazer com que esse preço do 89 fique comprador, porque ele colocava 50, colocava 100, o preço ficava vendendo. O que acontece aqui nesse caso? Os vendedores vão começar a ganhar força e vão começar a atacar, tá legal? Então isso daqui vira a zona de proteção oculta, quando você fica tendo renovação de lotes dentro de uma zona de proteção. Mas essa renovação de lotes, ela tem uma outra característica. Ela está junto com a zona de proteção oculta, tá legal? Só um minutinho aí que não sei se tivemos algum problema. Deixa eu ver aqui. Não, aparentemente está tudo normal. Continuamos. Então, essa zona de proteção oculta, ela tem que estar próxima a essa zona de proteção, ou você enxergar algum lote que seja um parâmetro para essa operação, e uma outra zona de proteção extremamente importante, tá legal? Extremamente importante, que é a zona de proteção por movimento, tá legal? E o que é a zona de proteção por movimento para você utilizar ela em conjunto com a zona de proteção oculta? Então, olha, essa é a zona de proteção oculta. Então, aqui, ó, zona de proteção oculta. Você tem lotes renovando. Ok? Tanto na compra quanto na venda. A zona de proteção de movimento é o quê? É a mudança de patamar dos preços, tá legal? Então vamos pegar essas zonas de patamar de preço. Então vamos voltar aqui. Qual é a zona de patamar de preço que você precisa prestar atenção? É essa aqui, ó.
Tá legal? Então, o que é uma zona de proteção de movimento? Quando você tem a mudança de patamar de preço do que está acontecendo com o ativo. Lembra quando você tem aqui o cabo de guerra? Vamos aqui colocar um cabo de guerra. Só que o cabo de guerra nosso, agora, mais um aqui. O cabo de guerra nosso, para inserir mais linhas. Beleza. Ele vai ficar exatamente assim. Tá legal? Então, o que é o cabo de guerra nosso aqui? De 1 a 3 é uma equipe que está se defendendo aqui. Vamos chamar essa equipe aqui de compradores. E essa outra equipe aqui, a equipe dos vendedores. Ok? Nesse cabo de guerra aqui que eu fiz para vocês, pensa o seguinte. A equipe dos compradores, ela vai tentar sempre comprar no preço mais barato. Ok? Vai sempre defender o preço mais barato dele. Tá legal? Ou sempre vai defender a região dele, que ele não pode deixar mudar o patamar de preço. Então, o patamar de preço é de 1 a 9. Você não concorda que de 1 a 9 ele está na mesma casa decimal aqui? Então, por exemplo, você tem aqui do 9,90 para o 9,80, do 9,80 até o 9,89, não é 9,80? Tá legal? É tudo 9,80 aqui. Só que você tem um patamar mais alto e você tem um patamar mais baixo de defesa de preço. Então, o que acontece? Nessa zona aqui de 4, 5 e 6, nessa zona de 4, 5 e 6, não está acontecendo nada. Ou seja, aqui é briga. É onde você não tem que estar no cabo de guerra, porque você não sabe quem está vencendo e não sabe quem está ganhando. Certo? Então, o que acontece? Quando os compradores invadem uma região dos vendedores, o que vai acontecer aqui? Os compradores ganharam essa região aqui, ok? Ganharam essa região toda aqui, ou seja, eles conseguiram deslocar o preço de 1 para 8 e eles apertaram os vendedores aqui para que os vendedores comecem a perder dinheiro. O cara que está vendido quer virar o preço para outro patamar, o cara que está comprado quer que o preço suba. Então, quando acontece essa guerra, o que os vendedores vão fazer? Ele não vai deixar virar o patamar de preço para ele começar a agir, ou seja, ele vai começar a defender na parte superior do negócio, ou seja, é aqui que os vendedores atuam, 9, 8, 7, ainda mais porque aqui nos juros futuros você é um ponto, não tem meio ponto igual ao dólar, você vai ter essa atuação ainda mais forte dos vendedores. E quando os vendedores invadem o terreno dos compradores, acontece a mesma coisa. Então você já deve ter olhado ou visto algumas operações que eu faço, eu nunca estou nesse patamar de 4, ou 5 ou 6, nem comprando e nem vendendo. Por que eu nunca estou nesse patamar de 4, 5 ou 6, nem comprando e nem vendendo, nessas zonas de proteção, nessas zonas aqui? Porque o que está acontecendo com o preço aqui é um patamar bastante difícil de você identificar e ver qual vai ser o lado que vai brigar. Ou seja, eu quero ganhar essas zonas de movimento. Então, nessa zona de movimento, eu analiso esse patamar aqui. Então, a zona de proteção por movimento a gente fica fora do 4, 5 e 6, que são as regiões médias, tá legal? E quando o preço ele começou a atacar de um lado ou do outro nas regiões
periféricas. O que é uma região periférica? Tá legal? São as extremidades. Então, você tem essa extremidade aqui e você tem essa extremidade aqui. Tá legal? É nessas regiões que você vai começar a atacar. Ou seja, depois do preço ter andado um determinado patamar, é que você vai começar a se proteger. Então, essas zonas de proteção de movimento, elas funcionam muito. Se o preço ele se deslocou do 9,90 ou 9,89 para o 9,80, pode ter certeza, aqui no 9,80, 9,81, 9,82, vai ter defesa de preço e vai ter a chance de você comprar ou vender para que você possa se proteger. Tá legal? Se o preço ele saltou do 9,80 para o 9,90, pode ter certeza que o pessoal vai se defender nessa região aqui, tá legal? Os compradores ganharam nessa região toda aqui, ou seja, o preço ele andou demais, ele vai ter que voltar um pouco, porque ele não é uma linha reta. Então, se ele não é uma linha reta e o preço vai se defender, você precisa tomar cuidado com isso e buscar essas zonas de proteção por movimento. Então, zona de proteção de lotes, você está enxergando lá uns níveis de lotes, normalmente 2 ou 3 níveis de lotes maiores do que os lotes que estão nas outras regiões, ok? Zona de proteção oculta, você tem a renovação dos lotes, tanto na venda quanto na compra, para dar continuidade a esse movimento, tá legal? E você tem as zonas de proteção de movimento, que é quando o preço ele corre demais em uma determinada direção, de uma extremidade para outra, que vai gerar essa oportunidade para que você tenha bons resultados. Tá legal? Então, sobre zonas de proteção, gente, é você entender essas zonas de proteção. Tá tranquilo? Espero que esteja tranquilo para vocês. Esses conceitos são muito importantes. Então, quem quiser rever toda essa parte do vídeo de novo, com bastante calma, com bastante tranquilidade, porque isso é extremamente importante para que você tenha bons e ótimos resultados. Tá legal? Bonitinho? Então tá, gente. Então, entendendo um pouco mais as zonas de proteção, eu sei que vocês já querem sair operando logo de cara, vocês não podem esquecer esses conceitos. E esse conceito aqui, ó, se aplica ao cabo de guerra do vídeo anterior que a gente viu, tá legal? E no vídeo anterior que a gente viu, isso se aplica para que a gente possa entender um pouco mais o que está acontecendo aí com o mercado. E vocês nunca vão esquecer, 4, 5 e 6 estamos fora desse patamar, tá legal? Vou voltar aqui com a presentation, né? Bom, então, a gente passou já por isso daqui. A estratégia, basicamente, é a estratégia do contra. A gente já vai entrar em alguns vídeos de estratégia que a gente vai deixar disponível para vocês. Mas antes de vocês olharem isso, eu quero que vocês entendam como que a gente consegue identificar essas zonas de proteção. Tá legal? Bom, fora o book, você pode também ter auxílios dos suportes e resistências gráficos, tá legal? Então, o que é o suporte? O suporte nada mais é do que a forte presença dos compradores e, como o próprio nome diz, ele é o suporte, ou seja, aquilo que segura, que não deixa cair, não deixa continuar caindo. Então, o suporte está sempre abaixo dos níveis de preço atual. Tem bastante gente que confunde o que é um suporte, uma resistência, você nunca vai esquecer. Suporte está por baixo, resistência está por cima. Sempre. Nunca vai ser diferente disso. Tá legal? E a resistência é a presença dos vendedores, é aquilo que resiste, não deixa o preço continuar subindo. As suportes e resistências, eu gosto e eu acho que vocês deveriam seguir isso, só são traçados horizontalmente, tá legal? Esqueça daquela inclinada para formar o triângulo, o elefante voando, etc. Cai fora disso daí.
só vê suporte e resistência horizontal. Não tem coisa mais bobinha do que isso, tá legal? E aqui vamos ver alguns exemplos de suportes que a gente tem. O suporte ele é traçado por baixo, o preço atual está acima, está R$10,96 aqui nesse caso, estão vendo? Então o preço está R$10,96, você vai ter um suporte aqui nessa linha que foi traçada, porque você tem uma zona de congestão aqui, tá legal? Depois você vai ter um outro suporte nessa zona aqui de congestão, horizontal também, e você vai ter um outro suporte aqui, que é uma zona de congestão também, que os preços ficaram na base do 9,76, ou seja, o 9,76 é um patamar muito interessante para você comprar esse ativo. Um exemplo de resistência é a mesma coisa, o preço atual está aqui, a resistência está numa faixa superior, e aí você vê o topo, zonas de congestão, tá legal? Zona suja dentro do gráfico, e você traça tranquilamente essas resistências. Bom, e como funciona a estratégia? Sempre que a gente enxergar uma zona de proteção esteja próximo de um suporte gráfico forte, quando os preços estiverem caindo, a gente vai comprar, ou seja, a gente sempre vai comprar quando a gente enxergar que o preço está caindo e vai estar próximo de um suporte, vai estar próximo de uma zona de proteção. Se for lá e viu o gráfico que é um suporte, viu que é uma zona de proteção com base no book, pum, comprou. Tá legal? E aí você vai vender com um ponto de diferença, que é a estratégia que mais funciona no DI. Comprar e vender com um ponto, pode ter certeza que você vai conseguir um excelente resultado, principalmente porque ele é mais parado. E você vai vender sempre que você enxergar uma zona de proteção esteja próxima, ou seja, os preços estão subindo, preço subindo, vende na alta, preço caindo, compra na baixa. Tá legal? Então, sempre que está próximo de uma resistência forte, você vai vender e vai fazer essa estratégia contra para tentar ganhar um ponto também. E um ponto sai muito fácil dentro do DI. Eu vou colocar uns vídeos operacionais antes da gente começar a próxima aula, para vocês terem ideia de como configurar essa estratégia e como ter bons resultados. Tá legal? Exercício para você fazer nesse módulo. Compre em todos os suportes ou zonas de proteção que você enxergar ou traçar. Após você abrir essa operação, ou seja, que você está comprado, você tente vender no mesmo preço que você comprou. Faça isso pelo menos 5 vezes durante o dia. Tá legal? E o exercício 2 é venda em todas as resistências ou zona de proteção que você enxergou, e após a sua venda, você vai ter que comprar no mesmo patamar que você vendeu. Faça isso também 5 vezes durante esse exercício, tá legal? Então, o exercício 1, você só compra, exercício 2, você só vende, tá legal? E o objetivo não é ganhar dinheiro, é sair no 0 a 0, tá legal? Vamos treinar sair no 0 a 0. Então, viu suporte, viu zona de proteção, qualquer coisa parecida com o que a gente aprendeu aqui, faz a operação e sai no 0 a 0. Esse é o exercício para hoje. Tá legal? Então é isso aí, galera. Obrigado aí pelo tempo de vocês e vamos assistir alguns vídeos operacionais antes de fazer os exercícios e também antes da gente começar a ir para outro tipo de operação, que é o rompimento. Tá legal? Então é isso, gente. Um abraço aí para vocês. Até mais.